Olá, galerinha do terceiro ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Daniele Maia, estou aqui com a nossa intérprete Aldelina. Estamos aqui, nessa caminhada sociológica. E uma dica, antes da gente iniciar aí a nossa aula de hoje, a aula 4, a professora Elisângela já trouxe alguns conteúdos aqui para vocês. Mas se apropriem da sociologia, A sociologia, ela traz bons argumentos para nós e também traz boas reflexões, Para que a gente saia aí um pouquinho dessa rotina, desse cotidiano que vai nos afogando aí, Esse mar aí que nos afoga. E então a sociologia, ela dá esse resgate para a gente dar uma olhada um pouquinho na nossa sociedade e na nossa realidade, e que a gente saia desse cotidiano e sejamos menos robozinhos, Que paga conta todo dia e que consiga um pouquinho aspirar um pouquinho a nossa realidade, tá? Então, se apropriem dela, é um componente que passa tão rápido. Façam revisões, Releiam, é importante. Lá no Enem vai ser cobrado alguma coisa, tenho certeza que vai ser cobrado, sempre é. E não só no Enem, mas em outras questões também. Então, ter sempre bons argumentos nos enriquece, Todos os dias. Então, vamos ao quadro para conhecer o nosso conteúdo da aula de hoje, a aula 4, que tem como tema aí a democracia e cidadania. E nessa aula de número 4, a gente vai falar sobre o conceito de democracia. Vamos falar também sobre o conceito de democracia. Vamos falar sobre quais seriam as características necessárias para um governo democrático, Quais seriam aí, Expressões históricas da democracia, como que ela se comportou ao longo da história, e teoria democrática moderna, um pouquinho, Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Nós temos como habilidades compreender que os direitos de cidadania são conquistas historicamente construídas, e que a participação política é indispensável para a ampliação desses direitos, Isso aqui é maravilhoso, essa habilidade aqui. Então, olha só, qual a relação entre democracia e cidadania? Existe alguma relação entre essa palavrinha e essa aqui? Qual é essa relação entre democracia e cidadania? E aqui, para começo de conversa, eu trago para vocês aqui essa imagem, Essa imagem é a imagem aqui da Ágora Ateniense, aqui, símbolo da democracia grega, com a Acrópole aqui no fundo. Essa aqui é a Acrópole, tá, gente? É um patrimônio mundial da humanidade. Hoje existe aí só as ruínas da Acrópole, Então, neste espaço, os cidadãos reuniam-se para tomar decisões sobre a cidade, atuando politicamente de forma direta, sem representantes ou governantes. Então, aqui nesse espaço, na Ágora Ateniense, os cidadãos, eles se reuniam para decidir as questões que permeavam aí a cidade, Todas as decisões, eles tomavam essas decisões nesse espaço. Aí você pergunta assim para mim, professora, que perfeição, Aqui era perfeito, nossa, que perfeição, maravilha, isso aqui assim, gente, não era, A gente trabalhou no segundo ano com vocês, quando a gente fala sobre cidadania, o conceito de cidadania, e a gente traz aí a cidadania ao longo da história. A gente sabe que nesse período aqui, nem todo mundo era considerado cidadão. Então, aqui, quem era cidadão? Eram os homens, que era ali da Grécia, da Grécia, e que tinham, não era todo homem não, tá? Eram os homens que tinham propriedades de terra. Então, quem decidia aqui, quem é que estava aqui, nesse espaço, que parece a perfeição, da democracia e da cidadania, eram essas pessoas, eram homens que tinham propriedades de terras. Tinham grana, Então, as pessoas que exerciam uma influência
eram as pessoas que podiam decidir sobre a cidade. Então, a democracia e a cidadania nesse período aqui, elas eram extremamente limitadas. Você ouviu falar de mulher? A mulher não decidia nada aqui, tá? Mulher não decidia nada aqui. Estrangeiros, pessoas que nasceram em outro lugar e que moram, né, no nosso país, também decidiam? Também nesse período, não. Então, nesse período, o que acontece? Por que ele é importante? Porque ali é que nasce a discussão, o espaço de você discutir sobre as questões das cidades, a decisão para tornar aquele ambiente da cidade um ambiente melhor. Mas melhor para quem? Melhor para quem, né? Então, é claro, quem tomava as decisões pensava em si ali, né? Eu não sei se pensava no todo. Então, quem é que tomava as decisões? Eram os homens que tinham grandes propriedades de terra. Então, a democracia era extremamente aqui limitada, ela não era universal, ela não era para todo mundo, nem todo mundo exercia a democracia e nem todo mundo era considerado cidadão. Só era considerado cidadão essas pessoas que eu falei para vocês, homens que tinham propriedades de terra. Então, o que é importante a gente perceber? Que a democracia, essa atual que nós estamos aqui, ela é um construto, é uma construção histórica. Para ela chegar nesse patamar que nós estamos aqui, com todos os seus defeitos, a gente, bom sem ela, né? Pior sem ela, né? Seria ruim demais sem ela. Porque a gente já tem, historicamente, a comprovação que ela já foi muito limitada. Então, o que é importante a gente refletir? Que isso tudo é uma construção histórica. Se é uma construção histórica, eu como cidadã, não posso parar de exercer e tentar exercer essa minha cidadania. Porque se eu parar, ela vai, gente, com toda certeza voltar a esses resquícios que tinha antigamente. Uma democracia limitada, uma cidadania limitada para poucos. Poucos decidem. Quem tem poder financeiro, principalmente, decide. Então, isso tudo ainda permeia a nossa democracia atual e a nossa cidadania atual, tá? Então, vamos ao quadro pra gente... Eu gosto muito, né? Eu gosto muito, muito mesmo, de a gente começar sobre a palavrinha, né? Destrinchando a palavra. Então, democracia é governo, tá? É governo e demo é povo. Então, governo do povo, governo onde o povo é soberano. E a cidadania significa cidadão, né? Cidadão é considerado aquele que participa da vida política. Gente, minha letra tá horrível, né? Mas tudo bem. Então, é aquele que tem participação da vida política, tá? Da vida política. Então, olha só como eles estão relacionados. Aqui, ó. Participação. Vou só abreviar. Política, tá? Então, cidadão é aquele que tem seus direitos e deveres e que participa da vida política. Olha só como essas duas palavras, elas estão extremamente aí juntinhas, né? Elas fazem meio que parte uma da outra. Então, democracia é o governo do povo, ou onde o povo é soberano. Cidadania, onde o cidadão é aquele que tem direitos e deveres e que participa da vida política, sob as decisões. E ele faz parte de um Estado, o Estado-nação, né? Não estou falando de Estado, né, ali da federação, não. Estado-nação. Estado-nação, Brasil. Quem comanda o Brasil quem é o Brasil? É o Estado. Quem comanda o Estado-nação Brasil, né? É isso. Então, nós somos cidadãos do Brasil, brasileiros. Nós temos direitos e deveres. Os deveres estão bem explícitos ali para a gente, né, ter certeza. E os direitos a gente tem que correr um pouquinho atrás para a gente saber, né? O tempo inteiro a gente saber quais são os nossos direitos, se apropriar disso. E isso é participação política, né? O tempo inteiro a gente ali
tá em busca disso e tomar esse Estado-nação para nós, né? Que é de direito, a gente faz parte dele. Então, olha só como essas duas palavras, elas estão juntas. E aqui eu trouxe novamente para vocês o termo, olha só, o termo democracia deriva da junção dos vocábulos gregos demos, povo, e kratos, poder. O conceito de democracia como poder do povo surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C. Então, olha só, foi lá naquele espaço que eu mostrei para vocês na imagem anterior, que ele surge, que esse conceito surge. Agora, ele era limitado, né? E a democracia, por isso que a gente fala, é uma construção histórica. Para a gente chegar nesse nível que nós estamos hoje, foi uma construção histórica, né, gente? Foi algo assim que teve aí muita gente ali lutando pelos seus direitos, lutando para que a gente chegasse onde nós estamos, né? Muito bem. Então, quais seriam as características necessárias para um governo democrático? O que a professora Dani pode contribuir com vocês para que vocês conheçam as características necessárias, né, para um governo democrático? O que é de fato um governo democrático, né? Então, é difundida a ideia de que todos os indivíduos devem ter direitos e deveres iguais, independente da sua origem. Isso aí é extremamente importante. Por quê? Porque dentro dessa construção histórica, lá na Ágora Ateniense, onde eram discutidas as questões sobre a cidade, vocês lembram que eu falei para vocês que a democracia ela era limitada, né? Então, essa ideia de que os indivíduos devem ter direitos e deveres iguais, ela foi algo de lutas históricas. Então, não era assim. Lembra lá quem era cidadão? Quem era cidadão era o homem que detinha de propriedade de terra. Então, esse era considerado cidadão. Então, a cidadania era, ali naquele período, a cidadania ela ficou aí longe de ser universal. E aí foi a partir de muitas lutas, né? Muitas lutas históricas, veio essa concepção aí de que todos, né, os indivíduos têm direitos e deveres iguais, independente da sua origem, independente da sua cor, independente do seu sexo, independente de onde nasceu, independente de qualquer coisa. Na Grécia Antiga, havia aqueles que eram considerados cidadãos e que correspondiam a uma parcela minúscula da sociedade. Na época, os nativos da cidade, homens adultos e proprietários. Como eu falei para vocês, né? Mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos e não poderiam decidir sobre a cidade. Eles estavam fora daquelas decisões. Então, aqui, a democracia era extremamente limitada e a cidadania ficou longe de ser universal. Então, para chegar aqui, nessa ideia de difusão de que os direitos e os deveres são iguais para todos, independente da tua origem, da tua classe social, da tua cor e do teu sexo, demorou muito tempo. Foi algo assim algo de muitas lutas. É por isso que é importante a gente conhecer aí essa história, né? Essa história. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as expressões históricas da democracia. Como que essa democracia se comportou? A gente já percebeu que lá na Grécia ela era limitada, e é importante a gente entender isso, né? E que ela, ao longo dos períodos da história, ela se comportou de várias maneiras até chegar à democracia atual. Então, ao longo da sua trajetória, a democracia ela tem se apresentado de diferentes formas, né? De várias formas ela tem se apresentado. E aí a gente começa por aqui, pela democracia direta. Então, nós vamos trazer aí alguns tipos de democracia que vieram aí dentro de alguns períodos da história. Então, todos considerados cidadãos devem participar da criação
e da manutenção de uma vida em comum. O conceito de cidadão está associado à participação política, pois cada cidadão interfere diretamente nos interesses do Estado. Na prática, o exercício da democracia direta consiste na discussão sem intermediários das principais questões de interesse comum. Essa aqui é a da Grécia, foi a democracia direta. Mas lembram que ela era limitada? Quem podia? Homens proprietários de terra e que fosse de lá. Se fosse estrangeiro, não poderia. Se fosse homem estrangeiro que tinha propriedade de terra, não poderia. Tinha que ser homem com propriedade de terras e que morasse e que fosse de lá, da Grécia. Não podia ser estrangeiro. Então, a democracia direta é aquela que acontecia lá na Ágora, aquela imagem que eu mostrei para vocês. Eles decidiam diretamente, não tinha intermediário. Então, o que eles decidissem lá ia acontecer. Ia acontecer. Cada cidadão interferia diretamente nos interesses ali do Estado e da cidade, certo? E essa aqui é a democracia representativa. É a democracia nossa, né? Da qual a gente conhece bem. Que o modelo se caracteriza pela representação política. As deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por pessoas eleitas para tal finalidade, que são os representantes políticos, que é o nosso caso aqui do Brasil. O Brasil, ele é um Estado brasileiro, ele tem uma democracia, ele adota a democracia representativa, onde os cidadãos não interferem diretamente, mas elegem os seus representantes políticos. Olha aqui, ó, como os prefeitos, o presidente, os governadores, deputados, senadores e vereadores. Então, a participação dos cidadãos, ela é indireta, ela é periódica, ela é formal e se expressa por meio das instituições eleitorais, que é um marco, né, gente? As instituições eleitorais, elas também são frutos de lutas de movimentos sociais, porque a gente já teve eleições no nosso país que eram eleições abertas na época do coronelismo, esse período importante da história, e que os coronéis exerciam um poder muito forte e não existia cidadania, né? Não existia a democracia, não existia instituição eleitoral, não existia, gente. Era alguém que ia lá, pegava os votos, contava do jeito que queria e elegia quem queria, na época do coronelismo. Essa é a nossa. Essa aqui é a democracia representativa, é a democracia do nosso país, que a gente conhece muito bem. Então, aqui tá quem pode votar. Todo mundo pode votar. A partir de 70 anos não é obrigado mais. 16 a 18 anos você opta também, assim como 70. Você pode optar. E obrigatório a partir dos 18, né? Então, para chegar nesse nível, inclusive as mulheres demoraram bastante para conseguirem votar, demorou muito, né? Foi algo que foi de muitas lutas. A gente passou por alguns tipos de governos autoritários no nosso país e no mundo inteiro. As ondas de governos autoritários, elas existem, vão e voltam e tem todas essas questões. E a democracia, ela fica ali, ó, no balanço, né? O tempo inteiro. Então, o que é importante? A gente ter essa consciência que o nosso voto, ele é produto histórico e extremamente importante de uma democracia que foi tão difícil de ser conquistada no nosso país. Então, quando vocês forem lá na urna votarem, lembrem-se que foi muito difícil a gente chegar nesse nível, né? E que é um momento histórico e extremamente importante. Agora, quem o povo elege, quem ele escolhe, é outro detalhe, passa por várias questões. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do momento, do ato de você ser cidadão, do ato de participar politicamente. Foi um ato extremamente, gente, extremamente demorou, foi muito difícil de ser conquistado, tá? Então isso é importante. Se vocês estiverem lá votando, vocês lembrem disso, foi muito demorado. Para as mulheres, então, para
nossa, para todo mundo, né? Quem podia era homens que tinham propriedade de terra. Permaneceu por muito tempo assim, tá? Então, esse é um marco histórico. Isso é fruto de uma construção histórica. Nossa democracia é fruto. Quem a gente elege passa por tanta coisa. Passa por consciência política, passa por entender que isso é importante, passa pela educação, passa por muita coisa. Mas o momento votar, o momento exercer a cidadania é algo extremamente importante. Tá certo? Vamos ao quadro? Olha só, então a democracia representativa, ela é a democracia nossa aqui, que a gente conhece bem, né? Como que ela funciona aí, a gente sabe que tem os prós, os contras, e enfim, tem essas questões, mas isso passa por muita coisa, né? Mas para chegar até aqui, foi aí muito movimento social, foi muita gente que lutou para chegar nesse ponto, né? E como que é a participativa? Ela surgiu como forma de superação das deficiências do sistema representativo, que em muitos casos mostrou-se incapaz de garantir os interesses da maioria dos cidadãos. E aqui ela objetiva ampliar a participação social nos assuntos públicos e reduzir a distância entre representantes e representados. Baseia-se na articulação de grupos sociais em rede que, por meio de reuniões, discutem e votam propostas que orientam as ações governamentais, né? Então, a democracia participativa, ela veio com esse intuito de superar já a deficiência do sistema representativo, da qual é o Brasil faz parte. E aí, ampliar essa participação social aqui, que as pessoas dentro de um sistema representativo, infelizmente, acabam ficando apáticas a esse processo, né? Ah, eu escolhi ele que faça e tudo. E não é bem assim, né, gente? A gente sabe que a democracia, ela é essa participação do povo, a cidadania é essa participação constante e vigilante. Sem vigilância, a gente não faz nada no nosso país. É o tempo inteiro vigiando, porque ela tá que nem esses pontinhos aqui, ó, tá tremendo. A democracia o tempo inteiro, ela tá tremendo, gente. Os nossos direitos sociais, eles estão tremendo o tempo inteiro. Então, quem que está lá no poder? Quem são as pessoas que estão no poder? São as pessoas que nós elegemos. E é por isso que nós devemos nos responsabilizar também por essas pessoas. Porque essa democracia, essa ampliação da democracia, ela depende disso, né? Então, é muito importante a gente querer que pessoas realmente que nos representem, né? Eu sou honesta, quero uma pessoa honesta. Eu gosto, né? Eu quero que a educação é que muda esse país, eu acredito nisso. Então, uma pessoa que fale a mesma língua, que fale educação, que queira educação, que coloque a educação nos seus discursos, isso é importante. É importante a saúde também, então vamos lá. Então, os discursos políticos, tudo isso é importante a gente conhecer para que a gente possa realmente eleger as pessoas que sejam próximas aos nossos interesses. E o que fala a teoria democrática moderna? Fala o seguinte, né? A autonomia do indivíduo que deu origem ao individualismo e ao liberalismo político, né? Então, a partir dessa autonomia do indivíduo, porque aqui, sabe por que veio essa teoria democrática moderna? Porque existia um rei. Existia um rei que fazia com que o povo pagasse todos os seus luxos. A monarquia, né? A coroa. Então, isso é muito bonitinho não, mas vamos lá. Então é o seguinte, a teoria democrática moderna, ela vem para dar autonomia para o indivíduo dentro de um sistema que era composto pelo rei. O rei mandava, desmandava, criava lei, alterava, mandava na vida individual das pessoas. Pessoal, né? Mandava na vida pessoal das pessoas. Ficou até meio redondo, né? Como é que fala? Não, mas é assim mesmo. Então ficou, né? O rei fazia isso. Ele mandava na tua vida, lá dentro da tua casa. Era monarquia absolutista. Então o liberalismo, ele vem contrapor essa monarquia, esse autoritarismo do rei. Inclusive a Revolução Francesa foi o quê? A decapitação do Rei Sol. Foi o símbolo, o marco desse individualismo, desse liberalismo, né? Onde
Eles disseram, basta, chega, a gente está cansado de pagar todos os mandos e os desmandos do rei, os luxos dele com o nosso dinheiro. O povo está ficando pobre, o povo está na miséria e o rei luxando. Cadê? Não é meu representante, está luxando com o meu dinheiro. Então foram lá, fizeram a Revolução Francesa, vocês lembram? Que é um marco aí, né, muito importante para a nossa era moderna. Um marco, é o pé da modernidade. Então, a concepção de democracia que evolui com as bases nesses princípios assume um perfil bastante diferente daquele desenvolvido na Grécia Antiga. Se antes a democracia estava relacionada à ideia de igualdade, em sua versão moderna, passa a vincular-se primordialmente à ideia de liberdade. A liberdade para quem? Né? Também a gente tem que entender, liberdade para quem? Aqui eles não queriam, olha, Estado, não meta na minha vida. Não entre na minha vida, não meta na minha vida, não se meta na minha vida. Mas o Estado também tem sua obrigação para com seus cidadãos, né? Principalmente um Estado como o nosso, tem desigualdade social extremamente aí, é um abismo, né, de classes. Então, aqui ele diz o seguinte, Estado, não se meta na minha vida. Para de se meter, mas também, gente, eles iam de uma monarquia absolutista, onde o Estado se metia na vida dos seus cidadãos, inclusive vida pessoal. E os cidadãos eram obrigados a bancar os luxos do Estado e os cidadãos ali morrendo à míngua, né? Tá? Então, de acordo com as ideias liberais, o principal dilema político fundamentava-se na limitação do poder soberano. Por quê? Porque vinham lá dessa monarquia. Lembra da coroa? Tá? E na ampliação das liberdades individuais, porque o povo, gente, era limitado individualmente, não podia fazer o que queria, não. Então, com o direito à propriedade material e de defender-se judicialmente. Ninguém tinha justiça, né? Justiça não é para todo mundo, não, tá? Então, o povo era limitado dentro das suas liberdades individuais e não tinha justiça para ninguém. O rei mandava e desmandava. Ele fazia o que ele queria com o povo. Então, até hoje, grande parte do debate político sobre a democracia tem como tema a defesa ou a crítica aos ideais liberais. Por quê? Por conta disso, né? Por conta dessa ampliação das liberdades individuais também. E aqui a gente traz as ideias desses autores, que eu tenho certeza que vocês conheceram lá na filosofia, mas nós vamos trabalhar com eles só para saber como que eles pensavam. Cada um pensava o que sobre Estado? Sobre essa democracia, né? Sobre esse Estado. O que cada um aqui pensava? A gente traz o primeiro, é o Hobbes. Esse aqui, ó. O Hobbes, gente, aqui, ó, é o Thomas Hobbes. O que ele falava, né? Por isso, né, para disciplinarem a si mesmo e garantirem seu bem-estar, seria necessário firmar um contrato social. Então, o Hobbes, ele acreditava nesse contrato social regulado por uma autoridade soberana, que era o monarca. Já deu para perceber que ele defendia a ideia de monarquia, né? Então, os homens, quando estão em estado de natureza, isso é, compartilhando o direito de agir como desejam, em razão de não haver limitação legal contrária a isso, tendem a agir pela força e pela violência para conseguirem o que desejam, o que acaba provocando a guerra de todos contra todos. Então, ele dizia o seguinte, quer ter um inimigo? Você quer ter alguém que tem o mesmo interesse que o seu, aí vira inimigo na hora. Então, o Hobbes, ele tinha essa ideia de estado de natureza e ele dizia que a gente estava o tempo inteiro, precisava ter uma autoridade que regulasse esse estado de natureza, inclusive que a tendência nossa dos homens era agir pela força e pela violência para conseguirem o que desejam. Então, ele era a favor aí de uma autoridade soberana do monarca, que regulasse isso, esses desejos, essa minha violência, essa minha força, essa tendência em pensar só no que eu quero, né? E que o tempo inteiro, aqui, ó, a gente estava em guerra de todos contra todos, né? E ele acreditava num monarca que regulasse tudo isso, né?
regulasse esses desejos meus aí, regulasse esse meu estado de natureza que todos nós temos para ele. E o Estado, ele tem esse papel. E aí, o que ele acreditava? Que precisava existir um contrato social. O Estado ia ditando, né? Ali, aonde eu ia, o que eu preciso fazer, como eu preciso agir. Ele vai regulando os meus desejos, vai regulando as minhas ações como indivíduo, tá? O Locke, ele diz o seguinte: para Locke, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento das instituições políticas e democráticas e das leis. E essas leis devem valer para todos. Por isso, a elaboração das leis deve estar em cargo de representantes escolhidos pelo povo, que exerceriam um papel de legisladores no interesse da maioria. O regime político proposto por Locke é uma democracia representativa. Gente, essas ideias desses caras aqui foram revolucionárias. Revolucionárias. A maioria dos sistemas políticos que existem no mundo é desses caras aqui, esses caras que pensaram. Então, olha, o John Locke defende a cidadania representativa e ele acredita nesse sistema da qual a gente vive aqui. Agora, o nosso querido Hobbes, não. Ele já não acredita nisso, né? Ele acredita num Estado soberano ali, monarca, mandando na tua vida. Inclusive nas tuas decisões individuais, nos teus desejos. E o Locke não, ele diz, as leis devem valer igual para todos. Só que a gente também precisa escolher os nossos representantes, que existia um papel, que siga o papel, né? Exerça um papel de legisladores para tentar atender os desejos da maioria do povo, né? Das pessoas, tá? Então, o Locke acreditava no sistema do qual a gente vive, ele que pensou nisso. E o Rousseau, ele fala o seguinte, que a desigualdade causada pela existência da propriedade privada seria a causa de todos os sentimentos ruins do ser humano. Então, o Rousseau, ele diz o seguinte, sabe quando apareceu a desigualdade no mundo? Foi quando cada um decidiu fazer suas cercas, né? Cada um fechou ali suas propriedades privadas e a desigualdade, ela começou a desenvolver esses sentimentos ruins nos seres humanos, né? Então, o autor afirma que a democracia ela só pode existir se for diretamente exercida pelos cidadãos, sem representação política. Ele já não acredita lá, né, como Locke, pois a vontade geral não pode ser representada, mas exercida diretamente. Então, ele acredita na democracia ali direta, né? Onde diretamente a gente possa exercer aí a nossa vontade, a vontade geral, né? Então, as ideias deles, gente, é muito revolucionário, porque eles que escreveram tudo isso, né? Então, o Rousseau, a participação política é, então, um ato de deliberação pública que organiza a vontade geral e traduz os elementos comuns a todas as vontades individuais. Este seria, portanto, o núcleo do conceito de democracia. Então, para ele, democracia é essa participação política aí, né? É o ato de deliberar a vontade geral que vai traduzindo nos elementos comuns, nas vontades comuns que nós temos em comum, né? Para todo o resto da sociedade, tá? E esse aqui é o cara que inventou aí os 3 poderes, né? Ele defendeu a criação de regras que estabelecessem limites aos detentores do poder, de forma a manter a democracia política e a liberdade dos indivíduos. Por isso, propôs a divisão da esfera administrativa em 3 poderes. São funções independentes entre si, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, quem criou aí essa ideia de 3 poderes foi Montesquieu. Montesquieu que criou os 3 poderes, essa divisão da esfera administrativa. Então, aqui, Montesquieu e os 3 poderes. Eu elaboro as leis, quem é que elabora? O legislativo. Eu aplico as leis, o judiciário, e eu administro o executivo, tá? Então, essa concepção atual de divisões dos poderes, quem elaborou foi o Montesquieu.
e permanece aí até hoje, né? Então, caberiam ao Poder Legislativo as funções de fiscalizar, ao Poder Executivo elaborar e votar as leis de interesse público nas instâncias relativas, municipal, estadual e federal, e em situações específicas julgar autoridades como o Presidente da República ou os próprios membros da Assembleia. Então, o Executivo seria o poder do Estado que, nos moldes da Constituição de um país, teria como atribuição governar a nação e administrar os interesses públicos. Então, esse é o papel do Executivo, né? A atribuição de governar a nação e administrar aí esses interesses públicos. Já o Judiciário seria exercido pelos juízes, cuja capacidade e prerrogativa de julgar estariam baseadas nas regras constitucionais e nas leis criadas pelo Poder Legislativo, né? Então, ele vai julgar as leis criadas pelo Legislativo, tá? Então, tá aqui, ó, Legislativo, deputados federais, senadores, estaduais, os vereadores são os caras que criam as leis, né? De interesse comum, de interesse nosso, né? O Executivo é o presidente, os governadores também, aqui, né? E os prefeitos, tá? Esse é o Executivo, que governa e administra os interesses públicos. Esse governa e administra os interesses públicos, o Executivo. O Legislativo cria as leis, né? Que são tão importantes para nós. E o Judiciário, ele julga, né, baseada na Constituição Federal e nas leis que existem como um todo. Aqui primeiro o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes. Muito bem, isso é muito importante, viu, gente? Aí, para finalizar nossa aula, a gente vai trazer as ideias do Marx e do Engels, né? A gente não pode abandonar os nossos queridos filósofos, mas sociólogos, né? Também a gente considera, eles não eram sociólogos, mas a gente considera de tanto que a gente se apropria deles, tá? Então, o Marx e o Engels, eles acreditavam que um governo democrático era inviável numa sociedade capitalista. Diante das limitações impostas pelas relações de exploração e dominação entre classes, para alcançá-lo, seria necessário, portanto, mudar, né, as próprias bases da sociedade. Então, o Marx e o Engels não acreditavam que seria possível uma democracia dentro da sociedade capitalista. A sociedade capitalista, para eles, já nasce dentro da desigualdade social, né, que vem com a prerrogativa de igualdade para todos, mas que, na verdade, na prática, isso não existe. É o que Marx e Engels falavam. Eles acreditavam num outro modelo de sociedade, não na capitalista. Democracia na capitalista, para eles não existia, tá? E para eles, os princípios que protegem a liberdade dos indivíduos e defendem o direito à propriedade, tratam os indivíduos como iguais apenas formalmente. É aquilo que eu falei, né? Na formalidade. Direitos iguais, né? Os direitos são iguais para todos. Formalmente existe, mas na prática, né? Então, sendo assim, as democracias liberais seriam limitadas pela prevalência das desigualdades de classe. Prevalência, né? É ali, pela desigualdade que existe, não tem como ter essa igualdade formal aqui, que está apenas um papel para eles, né? Tornando restritas opções políticas. Nas palavras de Marx, na democracia liberal, o capital governa. Então, para ele é o seguinte, quem governa aqui são os interesses de quem tem o capital, quem tem grana, que vai parar lá nos moldes da política, que vai se juntar com a política e que vai governar o país, ou seja o que quer que seja. Mas ele não acredita, né, gente? Marx não acreditava na democracia dentro do capitalismo, não. Quem tem o capital é que governa, os interesses dele é que vai aí prevalecer dentro dessa sociedade. Muito bem, essas são as nossas referências bibliográficas. E é muito bom, né, a gente passear um pouquinho sobre democracia, sobre as ideias dos autores. É muito bom conhecer eles, né, esses filósofos, que as ideias desses caras
são as ideias que permeiam na nossa sociedade, que estão aí, né? Eles pensaram nisso, eles filosofaram, refletiram, criaram, e é isso que está aí, né? Essas reflexões são muito importantes. Muito bem, galerinha. Espero que todos fiquem bem e fiquem ligadinhos que a aula continua. Até mais. Tchau, tchau.